Saudações a todos, então, continuando o nosso curso de Ética Geral e Deontologia Jurídica, eu vou explorar um pouco agora sobre as relações entre direito, moral e ética. Então é um avanço naquelas distinções iniciais que já apresentei para vocês. Então acompanha aí comigo. Qual é, talvez, uma formulação dentro da filosofia moral que é importante? Pensar esse mundo ético da antiguidade clássica. Quando a gente fala, e isso é muito comum em alguns textos, vocês encontrarem exatamente essa referência. O ethos dos estoicos, o ethos dos antigos. E não só nesse contexto, porque ainda hoje vocês vão encontrar essa referência do ethos, aí alguma relação. O que você está falando aqui é de uma relação de um sistema ético com uma tradição jurídica. Então, quando se fala aqui mundo ético, é muito mais uma linguagem metafórica, que é o mundo dos mundos em relação a certos conjuntos de reflexões. Então, quando se fala também o mundo do direito, é nada mais do que uma linguagem metafórica para modelos de mundo e modelos em relação também a saberes mais específicos. Enfim, aqui uma primeira relação importante é se pensar desse mundo ético a questão dos valores. Primeiro, a própria utilização do termo valor é algo relativamente recente na tradição da filosofia moral. Vocês não vão encontrar o uso da expressão valor, por exemplo, nos textos clássicos. Eles já fazem referências não à categoria, mas vamos dizer, ao valor concreto. Então você não vai ter uma referência ao valor de modo categorial, abstrato, mas sim a valores concretos. É sempre referência ao belo, ao justo, ao verdadeiro, ao santo, ao útil, ao bem, e aí pensando o bem individual e o bem comum. Então, os textos clássicos, Platão, Aristóteles, o tempo todo eles estão trabalhando, vamos dizer, no âmbito prático, valores, mas sem usar essa categoria, porque não, vamos dizer, não faz parte do campo semântico da filosofia antiga. Realmente, na segunda metade do século XIX, com as leituras de Kant e ainda as contribuições do próprio Nietzsche, que nós vamos ter uma certa reviravolta dos valores, para utilizar uma expressão típica da axiologia. Vejam que, por exemplo, no Brasil, o culturalismo jurídico é uma das tradições que vão desenvolver, no âmbito do neocantismo, né, como Miguel Reale, essa releitura da axiologia que ele realmente traz da tradição neocantiana. Mas vejam, se numa disciplina como filosofia do direito ou história do pensamento jurídico nós trabalhamos com o valor da justiça, nessa disciplina de ética estamos trabalhando com o valor do bem, com o valor, alguns colocariam o valor do útil, perigosa a expressão, mas o valor do bem, e aí pensando no bem individual e o bem coletivo. Essa distinção também, vamos dizer, uma distinção moderna. Quando se pensa na antiguidade, há um peso maior em relação, quando se fala do bem, em relação ao bem coletivo. Não era possível, por exemplo, dentro de Platão, se formos pensar, a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco, assim, em outra aula, a realização do indivíduo se dá dentro da polis e a própria realização da polis repercute no indivíduo. Há uma indissociação desse mundo ético exatamente porque nenhum dos dois é visto de forma separada ou radicalmente oposta. Pelo contrário, na modernidade, algumas posições ou ações acabam se voltando para isso. Alguém poderia ser ético, ou pelo menos uma pretensão de ética, com a sua realização individual. Bastante problemática essa ideia, porque é só um aprofundamento do abismo do individualismo. Não é isso que a gente está trabalhando na disciplina. A gente está trabalhando exatamente as formulações que a ética tem historicamente e que vão possibilitar pensar
vamos dizer, equilíbrios possíveis entre as ações individuais e seus impactos. Vamos dizer, no âmbito mais subjetivo e no âmbito mais coletivo. Mas, inegavelmente, são esses valores que guiam grande parte das discussões na filosofia. Não é à toa que o Miguel Reale destaca a axiologia como uma parte da filosofia como um todo. E isso é um dado interessante, mas nós não estamos fazendo um curso de axiologia, mas sim um curso de ética. É possível reformular o curso inteiro pensando só dentro da axiologia, da tradição, por exemplo, do Max Scheler na Alemanha, dos neocantianos mesmo, contemporâneos do Max Scheler. Mas vamos dizer, é muito mais... Está fora do âmbito da graduação, vamos colocar assim. Numa pós-graduação seria possível, mas no âmbito de graduação talvez indesejável. Então vamos pensar principalmente dois momentos aqui desse mundo ético onde há uma indissociação entre essas diversas manifestações da ética. E aqui, obviamente, quando se fala ética, a política está inserida, o direito está inserido, a religião está inserida. Por isso que quando se fala desse mundo ético, ainda não há uma separação clara entre direito, moral, religião, política. A ação do cidadão dentro da polis, por exemplo, ou na República Romana, ela está, assim, indissociável da sua, vamos dizer, manifestação pelo indivíduo e os seus efeitos no plano coletivo. Então, por exemplo, é muito comum, quando a gente vai analisar as guerras civis em Roma, um ato de desonra ou um ato que é visto com desconfiança pelo povo romano ou pelo Senado, isso tem repercussões para o indivíduo muito graves, a ponto da pessoa, por exemplo, cometer suicídio por uma reprovação social muito forte. Que eu vejo um tipo de comportamento que existia na antiguidade, mas que se perde. Um político no Brasil que é acusado de corrupção e às vezes passa de forma como se fosse mais uma acusação. Contrariamente, em tradições orientais, o Japão, por exemplo, é muito forte nesse sentido, um desagravo público pode cometer até mesmo a saída da pessoa da vida pública. Uma acusação, mesmo que infundada, isso vai macular a imagem da pessoa. No Brasil, já perde-se o pudor em relação a certas acusações. Nesse mundo ético clássico, existe ainda um impacto muito forte dessa relação entre como o indivíduo se percebe, como que a sociedade vê também esse indivíduo. Então é uma relação um pouco assim, cíclica nesse sentido. Na Grécia, a unidade ética se dá no âmbito da polis. Aqui é Grécia do período helênico, em especial, quando a polis é a unidade, vamos dizer, o centro da ação política, econômica e jurídica. Então ali a gente vai ter, de fato, vamos dizer, essa experiência ética plena. E é claro que a filosofia desse período helênico já vai fazer uma distinção entre o justo por natural e o justo por convenção. Vejam que as discussões do direito natural, elas não, vamos dizer, residem apenas no âmbito da filosofia do direito. Elas têm impacto na ética jurídica também, se a gente for pensar. De acordo com, vamos dizer, mandamentos do direito natural, ou ordens do direito natural, a gente tem exatamente um comportamento ético vou usar o termo reconhecimento, essa categoria não é a mais adequada, mas há um respeito a uma ordem superior a mim. E esse respeito, ele faz toda a diferença, por exemplo, no modo que eu vou me perceber enquanto pessoa e como eu me verei para além da morte. O respeito a essa ordem divina, acima de tudo, quando dentro do âmbito do direito natural, ela determina muitos aspectos de como a pessoa se vê. Vejam, então eu estou utilizando o termo indivíduo aqui, pessoa, são todos termos que fazem parte do nosso vocabulário contemporâneo. Não faz muito sentido não faria muito sentido para um grego esse tipo de expressão. Diferentemente do termo pessoa, que vai se dar principalmente na antiguidade tardia. Então é uma outra construção. Indivíduo é tipicamente uma construção medieva. Só para dar duas categorizações que a gente está utilizando o tempo todo para poder se referir à ética, mas que não fazem parte do vocabulário da filosofia prática antiga. Mas isso é só uma digressão que é importante para que a gente não perca também um certo rigor terminológico aqui. Então são
modos que nós nos referimos para poder descrever esses fenômenos, mas não são, vamos dizer, admissíveis dentro daquele período internamente. É só como uma descrição que nós fazemos a posteriori. Então, a Grécia, o exemplo dessa unidade ética se dá no âmbito da polis. Após o momento que temos a dissolução da polis enquanto unidade autônoma e ela fica subserviente a um poder externo, como o macedônico, como o romano posteriormente, essa dissolução se perde. A gente vai ver, por exemplo, nas filosofias helenísticas, dentro do sistema daimônico, como que isso faz diferença. Eu deixo de pensar a ética nessa unidade com a polis e com a política, portanto, para poder pensar em, vamos dizer, modelos mais voltados para a realização individual, como falei com vocês. Como será no caso do estoicismo, inicialmente, do epicurismo. Mesmo que essas doutrinas éticas tenham um cunho coletivo forte também. Mas é só para poder fazer essa breve exposição quanto a essa unidade ética na Grécia. Em Roma, essa unidade ética vai ser dada de duas formas. Em especial na urbe romana e o que a gente pode chamar de orbe romano. Uma coisa que é a cidade de Roma, a outra coisa é onde estava o domínio de Roma. Então, que seria o mundo romano, a orbe romana. E já tem aí um passo, já começa a ter uma certa separação, ou pelo menos dissociação, que não existia na Grécia. E se torna mais complexa a relação com a ética. A distinção entre, por exemplo, o direito religioso e o direito da cidade passa a ficar um pouco mais presente. Por exemplo, a significação entre dias fastos e dias nefastos para a prática de atos jurídicos em Roma também. Já é um momento que há uma separação. Roma acaba tendo uma tendência a separar mais direito da moral. Mas, certamente, nos preceitos jurídicos, né, precepti iuris clássicos do direito romano, a gente vê assim, lições éticas extremamente importantes. Voltaremos a isso dentro do estoicismo, por exemplo, e do epicurismo, mas vale a pena desde já colocar, porque faz parte da forma que a unidade ética romana se via. Do nemine ledere, então, não causar dano ao outro. Do honestum vivere, viver honestamente. A gente vai ver o que é honestamente depois, dentro do contexto romano. E o sum cuique tribuere, que é dar a cada um o que é seu. Cícero coloca esses três elementos como os preceitos do direito. Isso está nos deveres do Cícero, de officis e de officis, ou officis, se fosse usar outra pronúncia. Enfim. Esses três preceitos são essenciais para se pensar a experiência jurídica romana. Tanto que Celso, que é um dos jurisconsultos clássicos, vai dizer que o direito é a arte do bom e do justo. E vejam que esse arte aqui, a gente vai depois discutir lá na aula sobre técnica e ética, é exatamente essa arte enquanto uma medida prática em relação a um objeto real. Ela não é arte no sentido vulgar que nós utilizamos, vulgar no sentido comum que nós utilizamos. É arte enquanto um modo de se proceder e agir. Então, o justo seria exatamente esse modo de proceder e agir do bom e do justo aqui, do equitativo, porque a referência aqui é do equi. Cícero vai falar que essas discussões vão se dar em âmbitos distintos, mas em especial em três ordens: do direito civil, do direito das gentes e do direito natural. Essas ordens depois vão ser recepcionadas, por exemplo, por Agostinho, que tem uma outra compreensão. Mas o ponto que é talvez o mais importante aqui é quanto à jurisprudência. Para o direito, falar em jurisprudência é exatamente essa relação entre o direito e uma sabedoria prática. A prudência, e no sentido mais original da tradição latina, é um saber prático, um modo de se proceder quanto o real. Não é uma questão abstrata, não é uma reflexão abstrata. Pelo contrário, é um modo refletido sobre a vida prática. E quando a gente fala jurisprudência, no sentido original, é exatamente essa sabedoria prática em relação à arte do bom e do justo. Vamos dizer, a semântica contemporânea de jurisprudência é só uma recepção, talvez problemática,
da tradição francesa, que fez com que pensássemos em jurisprudência enquanto um conjunto de decisões por parte dos tribunais. Se vocês pegarem jurisprudência em outras línguas, mesmo europeias, como a alemã, a italiana e o próprio inglês, os termos respectivos são todos voltados para o quê? Para um conhecimento do direito. Muito atrelado à filosofia do direito, à teoria do direito, à ciência do direito. Muito pelo contrário, não estaria delimitado a um âmbito de manifestação de poder dos tribunais. Mas essa é uma das acepções possíveis. Ok? Em breve a gente vai retomar aqui com um outro aspecto, mas vou deixar para um outro vídeo para que não fique muito grande.